Sejam todos muito bem-vindos a mais um Iron Talks, ao vivo. Agora que horas são? Me perdi aqui no horário. São 9 horas e... Me ajuda aí, pessoal. 9 horas e 30 minutos. De São Paulo, de Brasília, do Brasil. Recebendo mais um presidenciável. Candidato à presidência da República pelo PRTB, Pablo Marçal. Valeu, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E aí, Pablo? Tá animado aí com a corrida eleitoral? Como é que tá o ânimo e o pensamento sobre? Tô animado para hoje. A expectativa é zero e vivendo debaixo da provisão, porque a própria candidatura até agora foi um milagre, né? Conseguir sair candidato é uma das coisas mais difíceis que existe no país. Acho que no futuro a gente vai conseguir com que qualquer brasileiro que preencha minimamente alguns requisitos consiga ser candidato sem um partido político que pensa num negócio que todo mundo se junta para você não conseguir. É uma pressão política absurda. Então, é um milagre de Deus eu estar aqui. Agora, o teu caso, ele é diferente. Então, vou dar um aviso pro pessoal. Pessoal, se você mandar um superchat acima de R$20, ele já aparece na tela na hora para o pessoal ir acompanhando, lendo. A gente vai aqui, obviamente, fazer uma curadoria e eu vou lendo todos os superchats. Acima de R$50, vamos ler todos os superchats que vocês mandarem. Tudo bem? É isso aí. Mas vamos lá acompanhando. Compartilhe essa live para o maior número de pessoas para que esse papo aqui chegue aí para o povo, que é quem tem o maior interesse do que a gente vai conversar. Vamos lá. O teu caso é um pouco diferente, né, Marçal? Porque você conseguiu se candidatar, mas tem a questão de estar inelegível. Só em segunda instância, né? Tem mais duas para cima. Exato. Não é transitado e julgado. Porque o Lula, em 2018, ele também tentou. Mas ele tava na cadeia, né? E ele estava em trânsito, não, já estava completamente condenado, trânsito em julgado. Então ele era completamente inelegível. O teu caso é novo, se a gente parar para pensar. Porque você não está condenado em última instância. Não roubei e não estava e nem chegou nem transitou em julgado. Isso. Então o TSE ele faz uma análise disso, que é algo como eu creio ser novo. E aí eu te pergunto, quando é que esse processo vai acontecer? Desse julgamento? Isso podia ter acontecido, tipo assim, julgar em um mês já está resolvido. O negócio que deixou em cima da hora na eleição para que eu não conseguisse sair. E agora está voltando o recurso. Um dos processos foi revertido. E o outro, que juntou os outros 4, estava 4-3. Precisava só de um voto. Aí no recurso, foram uma pressãozinha que a gente acabou tomando ali, mas eu entendo. Agora está lá na mão do presidente do TRE. Eu acredito que ele é um homem justo, de verdade mesmo. E homens justos não falham numa grande responsabilidade. Então, está sendo avaliado nesse momento. Dando errado, tem o TSE, dando errado, tem o STF. Então, esse desespero em querer falar que não pode é mais da militância. Você vê que hoje tem um grupo de WhatsApp da extrema imprensa, todo mundo soltando. Ministros devem barrar. Devem ou podem barrar? Por que usam a palavra deve? Já querem emitir juízo. Hoje, numa entrevista com o antagonista, o repórter ficou um pouco desconcertado, foi bastante elegante comigo. O cara é um excelente entrevistador, mas eu falei, mas como é que você já sabe que vai dar esse resultado? Você falou com o ministro então fala fora do processo? Aí ele ficou um pouco desconcertado. Então, tipo, eu sei que as pessoas estão no Brasil só na zoeira e tudo, e pode ficar em paz. Pelo nível de perseguição, eu vou virar presidente esse ano. Esse é o negócio que tá mexendo comigo. Agora... Por que estão preocupados com um cara igual eu? Por que é tanto partido de esquerda e de direita e de centro? Todo mundo preocupado ao mesmo tempo? O que é? Ele vai tumultuar a eleição. Rapaz, eu vou fazer o brasileiro gostar de eleição, igual o Bolsonaro fez em 2018. Então, o Bolsonaro ele causou isso em 2018. Só que, obviamente, não havia nada que o impedisse ali na sua candidatura. Mas ele causou esse alarme do sistema, do tipo, cara, esse cara tá vindo com força, e aí tudo foi mudando no Brasil desde então, e houve uma judicialização uma politização do judiciário. Só em partes. Tem muita gente, são 15 mil juízes, né? Essa politização do judiciário não deve atingir 20% do judiciário. Não é um negócio generalizado. Mas tu não acha que o STF hoje está dessa forma? Politizado? É o quinto constitucional que faz isso acontecer, né?
Acho que os juízes, eles deveriam escolher entre si para as cadeiras. É óbvio, né, que eu vou tomar uma pressão da OAB, do Ministério Público, que eles querem sentar lá na cadeira de ministro. Acho que o Brasil precisa de uma reforma por completo. Em alguns pontos, eu acho que fica muito pesado. Por exemplo, pegou um cara igual o Lula, colocar dos 11 ministros, o cara colocar 9. Então, você colocar 9 ministros, geralmente é difícil alguém votar contra alguma coisa sua, né? Então, acho um pouco complicado esse sistema, ele tem que ser revisto. Sobre o que tem acontecido na Suprema Corte. Você é a favor de que o Senado faça ou traga a possibilidade e vote impeachment de ministro? Claro, se já colocaram 3 presidentes dessa... 2 já foram impeachmentados, é óbvio que isso tem que acontecer e pode acontecer. Não é um negócio que alguém tem que falar com medo se vai acontecer ou não. Quem passar, ninguém é maior que a lei, passou do limite da lei, tem que ser impeachmentado. Eles entenderam que o Bolsonaro passou da lei e foi condenado. Dilma teve pedalada fiscal, foi impeachmentada. Fernando Collor de Mello, corrupção, foi condenado e impeachmentado. Então ninguém é maior que a lei. Então a lei não tem dono. Se não tem dono, então todo mundo é menor que ela. Então se alguém ultrapassou a lei, que seja impeachmentado. Agora, como fazer como presidente esse contrapeso? Porque seria papel do Senado ou do Congresso. Só que a gente sabe que o Senado, no caso, ele depende ali do próprio STF, porque um julga o outro. Um pode votar impeachment e o STF julga as causas daqueles caras ali que dificilmente vão propor um impeachment. Só que esse processo pode continuar no Brasil, que é o que eu falei, a politização do judiciário. Quando eu falo isso, eu não estou trazendo das esferas menores, porque eu concordo contigo, talvez 20%. Mas quando eu olho para o STF, tudo que está sendo feito hoje, já as decisões, não tem como você olhar e não dizer, cara, a gente está num processo de exceção nisso aqui. São votos... Tá um pouco complicado. Não é verdade? Mas é aí que está o detalhe. Para o Brasil mudar, tem que quebrar a polarização. Porque do jeito que tá, vai ficar um sistema não de freio contra peso, mas de equilíbrio. Um puxando para o lado, outro puxando para o outro. A gente tem que ter um sistema de balanceamento. Poder tripartido, ele é um sistema de freio contra peso. Uhum. Agora, esse negócio de agora vocês vão assumir, nós vamos ficar contra tudo que vocês fazem. Depois troca o poder, nós vamos ficar todo mundo contra. O Brasil vai ficar amarrado. Então, eu vejo uma possibilidade da gente viver algo novo no Brasil. E o brasileiro parece que está hipnotizado, pô. Você vai ver o Lula, por exemplo, as pessoas não estão comendo carne. Quando eu vi que 75% das pessoas no Brasil não conseguem comer carne nas refeições todos os dias, eu fiquei pensando, será que não está aparecendo um secote lá em El Salvador, que os caras cortam proteína do preso, e esse cara está cortando a proteína para não ter desenvolvimento nessas pessoas? Está proibindo renda alternativa para ele sentir escravo? Parece Ramsés lá no Egito. Era o jeito de escravizar o povo. Você não pode ter renda alternativa, você não pode ter patrimônio, e para piorar, 1 milhão de pessoas estão comprando pizza parcelada no iFood. Você imagina o que é uma pessoa comprar uma pizza parcelada, cara? Que rolo que é esse? Chegamos num estado que nível de economia absurdidade no Brasil. Absurdo. Só que a curiosidade fica aqui. Por que as pessoas... Qual é a tua leitura? Por que eles continuam votando no Lula? Pelo seguinte, o voto não é... Lógico, o voto é emocional. Então, como o voto é emocional, as pessoas elas vão pelas suas sensações, seus sentimentos. Porque se elas olharem fato, e a gente discutir, por exemplo, chega numa pessoa que é declaradamente petista, como se não tivesse amanhã. Ele fala, eu vou votar de qualquer jeito. Você fala, o traficante vota em quem? O bandido vota em quem? O cara que fica com uma mata, esses caras que ficam pendurados. Você vai falar a lista de todo mundo que vota. Aí fala, vota no Lula, vota no Lula. Você vai votar em quem? Ele já assusta. Ele fala, Lula. Aí você fala, então você está acompanhando traficante, bandido, assaltante, todo mundo que vota no Lula. Ter um processo de despenalizar a pessoa, né? As pessoas realmente ficaram... Elas votam no seu emocional. Olha que loucura. Tem um vídeo do Bolsonaro, que a esquerda está usando muito agora, que ele declara que votou no Lula. Você já viu esse vídeo? Sim. Próprio Bolsonaro. Muito antigo. Pois sim, sim. 2002. Isso. E ele ali estava falando porque ele estava querendo se opor ao regime, né? Que a galera estava levantando, acho que era o Serra. Talvez era porque era o Fernando Henrique, né? Duas e aí, vezes, aí viria ele o falou, Serra. não, e na época ninguém sabia o que era o Lula, né? O Lula, eu já falei aqui várias vezes, Marcelo, o Lula, ele é
É que o pessoal não lembra da história. Quem é mais velho vai lembrar. O Lula também foi uma certa esperança pra galera de mudança. Só que ele se provou um diabo, porra. Mas ele gerou esse sentimento no povo. Se ele foi bom algum dia, pode ser igual o Querubim da Guarda, mas ele se deformou como ele. Exatamente. É. Eu acreditei nele aos 16 anos. É o que eu tô falando. Mas nunca votei. Não, isso aí eu também nunca votei nele. Mas... Pois é, mas é o que eu tô falando. Então, quando você percebe isso, fica um negócio estranho, cara. Por que o povo tá nessa onda, né? Hipnotizante. Porque criou uma guerra dicotômica, uma dualidade no cérebro. Então, eu pinto Bolsonaro como demônio, Lula como demônio. Então, se você é demônio, esse aqui que eu gosto é anjo. Isso aí. E aí, tudo que um e o outro pode fazer errado ou certo, as pessoas não levam pro lado da realidade, eles levam pro lado emocional. Então, por exemplo, só a pessoa falar que não é esquerda e direita, os dois lados acham que a pessoa é do outro lado. É isso mesmo. Se a pessoa não é numa posição... Então, virou meio que como diz o Augusto Cury, virou problema psiquiátrico. Então, as pessoas pararam de pensar. Os mais prósperos do país são prósperos porque eles usam lógica. Porque se você for emocionado em tomada de decisão, você vai ter um problema sério, você não prospera. E o brasileiro não está prosperando por causa disso, porque o voto dele é sensação. Tem algumas táticas de debate que o cara pode ter todas as informações, só que se a sensação ficar ruim, terminar ruim, ele pode estar certo que ele perde o debate. Ou seja, as pessoas são guiadas por sentimentos, emoções e sensações, e inclusive impressões espirituais. E aí, cara, o PT consegue dominar isso bem. Como que alguém promete a mesma promessa e não cumpre, mas as pessoas continuam acreditando na sensação de que alguém vai fazer algo por elas. Uhum. Se eu te aprisiono, eu faço você ficar preguiçoso. Então, o preguiçoso fiz que outro faça. Esse é o detalhe. Então, foi muito bem orquestrado. Esses caras não fazem porque são inteligentes, é porque alguém leu a cartilha de Lenin, de Stalin, de Antônio Gramsci. Quando alguém aprende, esses filósofos mais intelectuais da esquerda, eles são pagos para fazer isso. Por exemplo, o que eles querem destruir? A família tradicional. Sim. Destruindo a família tradicional, o Estado ganha muita força. Se você pegar as 5 famílias mais ricas do Brasil, elas têm mais patrimônio que 100 milhões de brasileiros. Aí você fala, quem que manda nesses 5? Ninguém. Mas não tem ninguém. Porque se qualquer um dos 5 quiser bancar o Elon Musk, os caras vazam do país e carrega o dinheiro todo. 5. Os 5 maiores do país têm mais dinheiro que 50% dos brasileiros. Ah, tá vendo? Essa é a desigualdade social. A desigualdade social não é isso. É a mentalidade. Algumas pessoas como eu, que vieram de baixo, têm como romper e crescer. É difícil? É porque qualquer passo que eu fui dando de prosperidade, as pessoas falavam mal. Uhum. Por exemplo, eu tô aqui me esforçando para ser candidato e a pessoa tá ali, não vai... Cara, torça nem que seja pra eu quebrar a cara. Se você não gosta de mim, torça. Mas eu desejo que o Marçal vá pra urna e ganhe só 1.000 votos, 100 mil votos. Sabe que não vai acontecer, porque pra prefeito, sem Lula, sem Bolsonaro, sem dinheiro público, sem nada, tomamos 1.719.014 votos. Ou seja, sem nada nem ninguém. Deus, o celular e o povo. E faz o M que a esquerda treme. Escreve aí. Só que o brasileiro tem esse sentimento. Mas foi treinado, é normal. Cara, pra a gente ter tem uma o vida Pelé, ruim... a gente tem o Pelé, o maior atleta do século. O maior gênio da história do futebol. O brasileiro olha e aplaude o Messi. É porque o brasileiro não viu o de hoje, né? Pô, mas você vê o Juca Kfouri falando mal, bicho. Você entende? Não, mas... É do brasileiro falar mal do brasileiro, bicho. Isso é um problema sério do nosso país. A gente, como a gente não tem um perfil de gestão emocional, de governança, de domínio próprio, a gente não respeita multi-habilidade, a gente não respeita o resultado das pessoas, a gente questiona tudo. Mas eu entendo a geração hoje, você vê o que é a dualidade, né? A geração hoje quer saber quem é o melhor, é o Messi ou o Cristiano. Uhum. De tanto ver os resultados exorbitantes dos caras, você pode detalhar que o cara que torce pro Messi, ele tem um perfil político e o cara que é do Cristiano tem outro perfil. É verdade. Olha que louco. Uhum. O cara que é mais coletivo, ele é Messi. O cara que é mais individual em produtividade, ele é Cristiano. Aí você vai ver as escolhas, as pretensões políticas são muito parecidas. É muito doido. Muito doido isso. É porque é É o cérebro dual. É a dicotomia que faz o cara pensar assim. É o inconsciente coletivo grupal aí trabalhando. Agora vem cá. A narrativa, ela é construída e muito bem construída, tanto pela esquerda quanto pela nova direita. Porque o movimento de direita é novo no Brasil. Aí eu vou chamar de bolsonarismo,
e o lulismo. Que é esse sentimento dual que você falou, polarizado. Irmão, eu acho que E a não narrativa é novo. do medo. Eu posso te explicar, acho que isso aí não é novo. Acho que a maioria dos presidentes do Brasil foram de direita. A maioria. Esses esquerdistas igual Getúlio Vargas, Quadros e companhia, esses caras eram todos de esquerda, mas a maioria. Governo militar, tudo tradicional, conservador. Não, da redemocratização pra cá. Da redemocratização para cá, eles eram centro, né? Eles não eram nem para esse lado leninista, nada disso. O Fernando Henrique, que é o mais instruído de todos, era centro-esquerda. Então, aí é onde as portas foram abertas, Aí- culturais, né? Isso. Só que o povo conservador abraçou ele por não ser radical. Isso. Então, assim, ele era mais o centro e filosoficamente centro-esquerda, né? Mas antigamente, a maior parte de todos os governantes, né? São 46 presidentes, se eu não estiver enganado, a maioria é tudo de direita. Os novos não, eles nem importavam com isso. Não era um assunto que se discutia, porque o cristão, ele não envolvia com política. Isso aí. Por isso que a gente não via, por exemplo, a gente está correndo o risco de, pela primeira vez na história, ter um presidente evangélico. Primeira vez. Nunca teve no Brasil. E aí você fala, mas como que isso é possível? Pelo número de cristãos que estão no Brasil. Por isso que as pessoas ficam falando na internet, não faz sentido um cristão votar no PT. Não faz mesmo. Esses caras debocham da Bíblia, esses caras vão no culto ou na missa só no dia, né, Não, das são eleições. contra a família, são contra valores e a favor de princípios que a gente aborto. carrega, exato. Acabou. Destruição de identidade, que isso para mim é o mais grave de todos. É uma destruição em massa. Então, você vai perceber, esses caras, eles... O esquerdismo, para chegar no nível que chegou, eles falaram, vamos tomar os bens, o pai não deixava. Vamos atacar os filhos, o pai não deixa. Então nós vamos ridicularizar o homem. A destruição do homem criou uma vulnerabilidade familiar e a família começou a dilacerar. O problema do mundo não é o feminismo, é o machismo. O machismo em que o homem quer diminuir a mulher e a mulher quer ser igual ao homem, sendo que Deus nos fez diferente e fez a mulher melhor que o homem. A última criação. Então, ela é a obra-prima da criação. Exatamente. Deus cria os dois no mesmo ato e depois forma em momento diferente. Isso Então, aí. Adão foi formado primeiro, depois ele forma a Eva. E engraçado porque quando Deus cria todas as coisas ali em Gênesis, ele fala assim, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Quando ele termina de criar o homem e a mulher no mesmo ato, criar é diferente de formar, né? Criar é recepcionar a matéria e guardar ali dentro as partículas. Depois ele forma. Na formação, que o homem é formado primeiro, é a única vez em Gênesis 1 que Deus fala, e viu Deus que não era bom. Exatamente. É o único momento que Deus não é bom que esteja só. Ou seja, se verdade. o homem não é bom que um homem esteja só, eu fico perguntando, por que um candidato igual o Renan até hoje é disfuncional na sociedade? Por que um cara desse não tem uma mulher, um homem para amansar ele, um filho, não tem próprio negócio? É tipo o Peter Pan, saca? Os Mamãe Assassina de férias, Chaves em Acapulco, é um negócio absurdo. Inclusive eu postei um negócio hoje, esses moleques, eles são anticristãos. Uma postagem do Renan falando algo tão absurdo, que eu vou até ler aqui, pode ler? Pode, claro. Vou ler aqui porque eu achei assustador isso aqui e eu pedi para postar. Apesar de não querer confusão com ninguém, mas isso aqui me deixou pasmo. Quer ver? Tá aí no meu Instagram, Pablo Marcal 1. Olha que doideira. Vou pegar as palavras dele. Só um momento que é muita informação. Tá Pessoal, aqui, ó, vai mandando superchat. manda aí que a gente Vai responde. mandando superchat, a gente vai lendo, vai respondendo. Renan Rolo, Vai lá. 31 de outubro de 2010, era o apelido dele, Renan Rolo, imagina. O bom de perdermos essa eleição é que ao menos não preciso fingir que sou contra o aborto. Tá aqui, ó. Tá no meu Instagram. Aborta geral, mulherada. E pau no cu. O que ele escreve aqui depois? Não dá pra Renan ver. Santos, da igreja. Uhum. Mandou essa pra igreja. Depois, sou muito mais, 10 de dezembro de 2010. Deuses gregos, próximos dos humanos, falhavam e tinham defeitos. Esses deuses cristãos, esse Deus cristão, o que o Renan disse? Cagando regra é foda. Esse cara aqui não respeita 80% do eleitorado brasileiro. Mas de quando que é isso? De 2010. E se ele mudou? Se ele mudou, ele tem que falar com a boca dele. Eu concordo. Por exemplo, o cara Isso eu fala que é concordo. de direita. Uhum. É de direita? Então, se você perguntar pro Caiado, o Caiado já falou.
Se não for você, você vai apoiar o de direita? Vou. Você pergunta pra mim, se você não conseguir ir pro segundo turno, você vai apoiar o de direita? Vou. Você pergunta pro Zema, ele falou, vou. E por que o Renan não fala? Espere, esse cara vai apoiar a esquerda. Mas tu não acha que eles apoiariam qualquer um que chegasse? O problema deles é o bolsonarismo? Não, o problema deles é eles mesmos, eles são um problema. O cara que quer atirar em todos os lugares ao mesmo tempo não entendeu de lógica até hoje. Esses caras estão aí para formar só os deputados e viver de uma boquinha de fundo eleitoral para sempre. É isso que eles querem fazer. Essa questão por exemplo, esse tweet, ele é patético, né? Ele é ridículo, é de 2010. Você nunca vai afastar um homem da ideologia dele. Sim. Agora, ele passou por algum processo de transformação? Não sabemos e não foi noticiado. Bárbara, nós, aquela conversa de estupro, né? Que é vídeo dele. Não estou fazendo nenhuma declaração que não seja aspas da própria boca dele. Processo que ele tentou apagar para ver se ninguém falava que ficou 10 vezes pior. A explicação esfarrapada daquele assunto das ucranianas. Eles são pessoas sem um pingo de moral. Errar, tá tudo bem, cara. Agora, se imaginar que a ideologia do cara é essa, isso é um problema grave.